Olá a todos, estamos começando mais um Foot & Ankle Podcast e o episódio de hoje é para quem quer expandir a caixa de ferramentas do ortopedista. Para falar sobre isso, convidei um grande especialista que une a cirurgia de pé e tornozelo com o que há de mais moderno no controle da dor e medicina regenerativa. Ele que também é professor da pós-graduação Cetro Sanar, Dr. Gregory Bittar Pessoa. Gregory, obrigado por aceitar esse convite. A casa é sua. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Para mim é um prazer estar aqui, falando de um tema tão importante e atual. Vamos lá, então já que é um tema, né, que a gente sabe que ele pode ser polêmico, mas eu acho que é de interesse aí da maioria dos nossos colegas ortopedistas, que é o PRP, o Plasma Rico em Plaqueta. Você que é um grande estudioso da área, professor, gostaria que você, primeiro para começar, o que é PRP? O que é o tão famoso plasma rico em plaqueta? Explica pra gente. Então é importante a gente contextualizar, né? Primeiro, de onde vem esse produto biológico? Então, ele vem do sangue periférico. Então, na verdade, você vai posicionar seu paciente. Espera-se que o ideal é que você tenha feito um preparo do solo desse paciente, então tenha compensado qualquer distúrbio metabólico dele antes de indicar o procedimento, né? Então, você fala em dieta, alimentação. Para que quanto mais bem compensado esse paciente estiver, melhores serão as qualidades das células que você vai... Do ponto de vista metabólico. Do ponto de vista metabólico. Perfeito. Então, a gente sempre faz esse preparo do solo, é um passo inicial, depois a gente indica, conforme a patologia. Tá. Então, esse paciente vai ter o acesso puncionado, você vai coletar o sangue periférico. Esse sangue como periférico... se fosse o sangue que você vai doar ali. Sangue venoso. Doar, fazer exame Exatamente. laboratorial, Exame normal. laboratorial, o sangue da pessoa vai ser Certo. coletado. Pode ser feito por uma biomédica, uma enfermeira, ou até mesmo pelo médico, né? E esse sangue vai ser submetido a uma primeira centrifugação. Então, essa primeira centrifugação, ela costuma demorar um pouco menos. E qual que é a ideia aqui? A gente separar as linhagens do sangue por diferenças de densidade. Então, no fundo, você vai ter o que é mais denso. O que é mais denso? É a linhagem vermelha, principalmente composta por hemácias. E que a gente não vai usar no nosso biológico, é a parte que a gente descarta. Acima dessa linhagem vermelha, com uma densidade um pouco menor, a gente tem a linhagem branca, que são os leucócitos. E aí, daqui a pouco a gente vai conversar mais se a gente usa ou não esses leucócitos. E dali para cima, você vai ter o plasma. Geralmente é 55% desse tubo Falcon é a porcentagem, e isso vai variar conforme o hematócrito do paciente. Se é mais alto, vai ter menos plasma. Esse é o PRP. Esse é a primeira centrifugação. Ali dentro dessa porção superior, você vai estar misturado o PRP e o PPP. Então você vai lá na sua... O que é o PPP? O PPP é o plasma pobre em plaquetas, exato. E aí, o que você vai fazer? Você vai separar, aspira essa fração superior, transfere para um outro tubo, define se você vai ou não usar o buff coat, que é a interface de leucócitos, e o que separou, o supranadante, você vai submeter a uma segunda centrifugação. Nessa segunda centrifugação, ela costuma demorar um pouquinho mais, aí depende da centrífuga do seu protocolo, mais ou menos uns 17 minutos. Aí você vai ter a separação dos 20% mais profundos e mais densos, onde está concentrado as plaquetas, que é o PRP, dos 80% superiores, que seria o PPP, que é o plasma pobre em plaquetas. E aí fica muito interessante quando a gente consegue deixar ali 10 ml, facilita a conta, né? Até na hora de você fazer a segunda divisão de usar mesmo o PRP e o PPP. Então é um produto derivado do sangue periférico, que foi submetido a 2 centrifugações de uma forma de um protocolo aí tradicional. Perfeito. Então vamos seguir essa linha de definições aí para a gente começar nosso bate-papo. A gente sabe, você acabou de explicar o que é o PPP e o PRP. O que é o BMA, o Bone Marrow Spray? O que é isso? E qual a diferença do BMAC, por exemplo? Perfeito. E aí a gente vai falar, tem uma diferença, primeiro conceitual, que é da onde você vai buscar o biológico, e celularidade. Vamos falar das duas coisas. Primeiro da onde a gente tira cada um. A gente explicou do plasma, rico em plaquetas, de onde vem. Os produtos do BMA, BMAC, Bone Marrow Spray, vêm da medula do osso. Então você vai acessar essa medula do osso, você vai escolher o local. Em tese você poderia tirar de vários lugares. Vários lugares. Mas isso tem uma diferença biológica, citológica, é isso? Exatamente. A celularidade muda conforme o local da coleta. Hoje a gente sabe que onde tem mais células é na espinha ilíaca superior, na região
paciente ventral, as melhores celularidades, Sim. seguida da crista anterior da bacia, então a bacia fornece as melhores células, e aí na sequência a TAT, e a gente sabe que eu faço coleta do calcânio também, tem as células mais pobres, mas às vezes o paciente quer manter o procedimento ali No naquela mesmo região, no mesmo sítio sítio. cirúrgico ou de Então, procedimento. exato, às vezes é uma arma que você tem. E o BMA é uma célula-tronco? Sim, a diferença dele para o PRP é que eles são mais ricos em células medicinais sinalizadoras. Às vezes a gente gosta de usar esse termo para não ser polêmico em relação, mas é Esse termo, célula-tronco. pessoal, é para ninguém Stem entender, cell, tá? Então por isso vocês estão aqui para aprender. O que seriam essas células? São as mesenchymal stem cells, as MSCs, e as células-tronco do tecido hematopoético, as HSCs. Então, o BMA tem essas células que já não tem no PRP. Ou Então tem a gente muito pode pouco. considerar que o BMA, ele biologicamente, ele é diferente do Ele é PRP. biologicamente diferente Certo. do PRP. E o BMAC, ele passa O por que uma é o BMAC? Explica pra O gente. BMAC é quando você submete o BMA que você aspirou a uma centrifugação para tentar concentrar Entendi. essas células naquele Você vai dividir dividir. aquele BMA, aquele aspirado de medula, na própria centrífuga, do mesmo modo como você faz o sangue periférico, é isso? Perfeito, exato. E aí você vai coletar uma parte do aspirado de medula e não usar Perfeito. ele inteiro. Exatamente. E isso, em tese, tem mais celularidade, é mais concentrado. Perfeito, É isso? exatamente, é isso. A celularidade é maior. E quando a gente fala aqui, falando até do PRP, qual que é a ideia? Já que a questão é, mas você não tem essas células no PRP, como que ele age então? Como que ele funciona? Boa pergunta. Qual que é o estímulo que você espera que ele tenha? Então esse PRP, ele é rico, quando ele está ativo, a gente vai falar isso daqui a pouco, ele é rico em fatores de crescimento e citocinas que vão sinalizar reparo, regeneração e cura. E aqui tem uma palavra-chave para nós, colegas médicos, e até os pacientes entenderem, é um efeito que chama efeito parácrino. É o efeito pelo qual o biológico consegue imunomodular um tecido doente para sinalizar reparo e regeneração e cura. E quando a gente fala de fator de crescimento, principalmente o PRP, a gente pode citar o SDF1, que é o fator derivado do estroma. Esse fator, ele faz migração de células, tá? A gente pode citar o VEGF, que é o fator de crescimento endotélio vascular. Ele faz angiogênese e vasculogênese. A gente sabe que o pé e o tornozelo tem uma vascularização prejudicada, então quando você aumenta o número de vasos, você faz um aporte de células maior, você facilita a regeneração. A gente fala do PDGF, que é o fator de crescimento derivado das plaquetas, ele faz mitogênese, ele aumenta a produção de colágeno. A gente fala também do TGF-beta, ele faz uma mitogênese osteoblástica. Então, a gente pensa em vários fatores de crescimento, aí trazendo mais palpável, seria o WhatsApp da célula. Então você usa esses WhatsApps, esse produto Para fazer biológico, essa integração, é essa isso? sinalização. Tanto que Kaplan fez um estudo que fala, tem que mudar. Não pode mais falar que é célula-tronco, é célula medicinal sinalizadora, por conta desse efeito de sinalização de WhatsApp. Então, tô com um problema aqui, preciso de migração de macrófago 1 para macrófago 2, Isso dentro do sistema de cicatrização, dentro do sistema sistema de... da cascata de sinalização. Quando ele começa a falar esse número de nomes aí, né? Eu, como uma mente ortopedista, fico pensando onde eu consigo colocar um parafuso nesse. E aí a gente tem. O ortopedista tem um pouco de resistência a tantos nomes e teorias, né? Enfim. Sim, mas eu acho que isso é importante a gente deixar claro a diferenciação, né? a diferenciação. Então vamos voltar a falar de PRP. Conta um pouco sobre os leucócitos aí do. Então, é o seguinte... Qual que é essa história de leucócitos no PRP? E isso daí, acho que talvez seja um dos temas mais polêmicos aqui, porque eu vou falar até um pouquinho contra consenso atual de literatura, os caminhos atuais. Como a gente explicou que a gente acabou de conversar, os leucócitos eles ficam exatamente nessa interface entre a linhagem vermelha do primeiro centrifugado e do plasma. E ali, quando a gente fala leucócito, a gente está falando de linfócito, monócito, macrófago, tá tudo misturado. E por que que a escola americana, lá que eu aprendi em 2020, que eu faço nesses 6 últimos anos, a gente não só usa os leucócitos, como a gente separa eles de uma forma separada, a parte que a gente acha que ele é a cereja do bolo. Porque eles são muito responsáveis para dar a resposta inflamatória inicial, o start da sinalização. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa lesão de pele, que a gente tem aquelas fases de cicatrização. cicatrização, a gente pensa em hemostasia,
inflamação, proliferação e remodelamento. Então, essa fase inflamatória que vem logo após a hemostasia, ela é muito importante para você sinalizar a proliferação celular e o reparo, regeneração e cura. E Então esses você é a favor do uso Sou a do favor. leucócito em determinados casos específicos. Exatamente. E na prática, como funciona isso, esse uso do leucócito? Então, a gente vai fazer essa separação, né? A gente usa junto, traz junto esse PRP. E aí tem uma coisa interessante também, que eu falei de macrófagos. Uhum. A gente tem dois tipos. O macrófago 1, que é um macrófago pró-inflamatório, ele destrói célula doente. E o macrófago 2, que é o healing, ele é anti-inflamatório, ele promove reparo. E você tem a diferenciação desses dois macrófagos em 1 e 2. Então você propicia o reparo e a regeneração e cura também com essa presença desses macrófagos 2. Então a gente faz o PRP, aspira junto o buff coat. Então essa fase leucocitária a gente chama de buff coat. E espera que o aumento da resposta inflamatória com aqueles WhatsApps de célula ativem a inflamação para reparo. Aqui um detalhe prático. O seu paciente, quando você for fazer isso, você tem que conversar com ele e orientar que ele vai ter uma resposta inflamatória maior, ele pode ter um pouco de dor pós-procedimento, vai ter mais chance de ter um flare-up. Então é bom deixar isso conversado com o paciente. Os primeiros momentos pode gerar um aumento de dor, para depois você ter uma resposta sustentada a longo prazo de regeneração. Contrário do pobre em leucócitos, você tem muito menos dor pós-procedimento. Então, talvez, se o paciente for muito inflamado, muito sensível, aqueles perfis complicados que a gente sabe, poliartralgia, uma fibromialgia... Sim, um caso mais complexo. Um caso mais complexo, você tem que pesar um pouco a mão se vale realmente a pena ou não considerar isso, o perfil do paciente. Mas para você para você não forçar, digamos, não é forçar, mas para você não piorar às vezes a dor dele Exato. num primeiro momento, né? A gente sabe que às vezes a dor piora para depois melhorar, né? Tem Exatamente, é isso que você fala, você vai ter um aumento de dor para depois você ter essa remodelação sustentada a longo prazo, de reparo tecidual. Mas às vezes tem perfil de paciente que não aceita muito bem isso, então talvez valha a pena considerar o pobre em leucócitos. Hoje os estudos vão muito nessa vertente. Qual que é o questionamento dos autores que falam para usar o PRP pobre em leucócito? É que ele tem, os leucócitos têm também envolvidos metaloproteinases que fazem degradação da medula extracelular, da matriz extracelular, desculpa. Então, eles questionam isso, isso de fato não é bom, é algo que acontece, mas na minha opinião, os benefícios que a presença dos leucócitos trazem supera isso. Por isso que eu continuo usando, assim como eu aprendi lá em 2020. E sobre a ativação? Ativação. Você falou um pouquinho, a gente estava falando no PRP, né? Uhum. Sobre ativação e a parte ativação exógena ou fisiológica. Explica pro pessoal que está ouvindo a gente o que significa isso. Legal, isso é muito interessante. E também na prática, como que você usa? Na prática. O PRP, após você processar esse biológico, ali dentro, as plaquetas em si, elas sozinhas, elas não vão atuar se elas forem só colocadas em um determinado tecido e não existir uma ativação. O que acontece? Dentro delas existem grânulos. Quando essa plaqueta ela é ativada, esses grânulos se fundem à membrana dela e são liberados. São esses grânulos que têm as propriedades regenerativas. Não a própria plaqueta Não em a própria plaqueta em si. Mas a presença dela simplesmente ela inteira não muda nada. Então ela precisa ser quebrada para ter a liberação desses grânulos. Inclusive muda a forma dela. Ela tem uma forma discoide, ela fica com uma forma amorfa após a ativação. E essa ativação ela pode ser feita com trombina, com cálcio, exogenamente. Qual que é o problema? O pessoal comparou a ativação exógena com a ativação fisiológica e fizeram aquelas citometrias de fluxo, colocaram na ELISA para comparar a celularidade. E a gente observou que quando você faz ativação exógena, você coloca algum produto para ativar... Tipo a trombina que você está falando. Exato. Você tem uma liberação muito rápida desses fatores de crescimento, desses grânulos, na primeira hora. Cerca de 90% é liberado na primeira hora. Enquanto que quando você faz se você não usa nada, só infiltra no paciente, o organismo dele já tem o colágeno lá presente na matriz celular e ele faz essa ativação de forma fisiológica sustentada por mais tempo. Então acaba sendo mais interessante você não liberar tudo de uma vez e ter uma liberação prolongada por mais tempo para você ter uma sinalização mais duradoura. E o que seria essa ativação fisiológica? A ativação fisiológica seria pelo próprio colágeno do paciente. Então você simplesmente não usa nada. Não faz nada. Não faço nada. Só PRP. infiltro. Quando a gente às vezes tem o PRP, a gente
na prática, a gente tem um conector de 3 vias, o Sim, three-way, e a gente o passa three-way. o three-way, até para não coagular, a gente passa de um tubo para o outro. Nesse processo de passar pelo three-way, já existe uma ativação mecânica, tá? Que vai batendo. Vai batendo plaqueta ali e vai já Uhum. ativando. Então, se você, própria passagem no three-way, você já está fazendo uma ativação mecânica. É onde eu paro. Não faço mais nada além disso. Por conta disso, eu não quero que liberar tudo rápido, numa primeira hora, com uma É que ativação. tem uma questão prática também, né, Gregory, que eu acho que é assim, você ter aqueles kits prontos, né, que isso eu acho que facilita o dia a dia, né, para quem tá nos ouvindo, ortopedista tem um atendimento Sim. às vezes muito corrido, né, É, você não tem o tempo, você não tem às vezes a capela para fazer tudo, então sim. esses kits também acho que ajudam, de certa forma, Ajudam, de questão prática, né, com mas certeza. na sua experiência a ativação fisiológica é suficiente para você. Ativação fisiológica é suficiente. Com certeza, esses kits vieram para ajudar a Sim, gente, né? Alguns deles, muitas vezes, eles mantêm até o sistema fechado, né? exato. Então, assim, você diminui risco Risco de de infecção. infecção, você mantém esse sistema fechado, e aí a gente vai. Você pode questionar o número de centrifugações, se a celularidade é a mesma ou Isso é não. interessante, e eu lembro que eu li um editorial da Arthroscopy, se eu não me engano, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que foi 2021 ou 2022, um editorial, que eram dois italianos, que na Itália tem muita medicina regenerativa, e eles, o título do editorial era assim, Plasma rico em Martini e hialuronato de vodka. O dilema do ortopedista moderno. Eles estavam querendo. Eles fizeram uma brincadeira, óbvio, Aham. né? Como se o ortopedista fosse um barman. Aí eles até brincam, sei lá, ozônio sei lá, é licor, o PRP é o martini, enfim. E aí, o que ele queria chamar a atenção? Que você tem uma possibilidade gigante de protocolos, tá? Então, sei lá, eu faço PRP com ácido hialurônico, eu faço PRP com, sei lá, corticóide, o outro faz ácido hialurônico corticóide. Então você cria. É inviável fazer estudos comparativos, né? Para quem faz pesquisa, eu tenho alguns trabalhos publicados, você sabe que um ensaio clínico randomizado, com mais de 2 braços, ele fica inviável porque você precisa de um N gigantesco. Então ele chama a atenção que assim, é mais empírico do que você Exatamente. conseguir fazer um estudo. Qual que é o protocolo de centrifugação? Eu fiz desse jeito. Não, mas eu faço desse. Não tem como às vezes você comparar, né? Então, acho que é um grande desafio isso, né? Isso é um grande desafio. A gente não tem protocolos definidos, que a gente gosta muito de trabalhar com literatura. A gente Sim, gosta de ter claro. protocolo guiando a nossa prática. E um dos desafios da regenerativa, do PRP, é a gente tem muito poucos protocolos estabelecidos. Então, cada autor faz de um jeito, número de centrifugações, tempo de centrifugação, Também a quantidade de células, né? quantidade de células é questionável, sistema fechado, sistema aberto, ativação. Então, Fora a indicação do paciente, fora a né? indicação do paciente, exatamente. Então a gente tem que trabalhar, tenta trabalhar da melhor forma possível com o que a gente acredita, com os nossos conceitos base, mas a gente esbarra nesses diferentes protocolos que não padronizam a nossa prática. Então você pode conversar com diferentes colegas, cada um faz de um jeito e não existe certo e errado, existe sempre a gente tentando ajudar o paciente a resolver o problema. Sem dúvida. Falando em paciente, vamos agora então focar nas afecções aí do pé e tornozelo, né? Que tem as grandes indicações de uso, né? Eu me recordo eu fui convidado para dar uma aula no congresso de ortobiológicos e sobre pé e tornozelo e eu fiz uma revisão da literatura. O que me chamou muita atenção é a quantidade de estudos que existem de PRP publicados com nível de evidência muito bom no pé e tornozelo. Tem PRP para fascite, PRP para tendinite insercional, PRP para tendinite do corpo, PRP para lesão aos condylotálus, Exatamente. PRP para artrose de tornozelo. E a Exatamente. gente se depara aqui no Brasil com a resolução do CFM, acho que a gente não poderia deixar de trazer isso, né? Para quem não sabe, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2015, onde ele define que o PRP ele é uma técnica experimental, né? Que você só pode aplicar se você tiver uma pesquisa aprovada no CEP-CONEP com TCLE. Você não pode divulgar e você não pode cobrar por isso, tá? Essa é uma resolução de 2015, a gente tem 2026, né? Ou seja, se passaram 11 anos e até agora existe um esforço gigantesco, né, da comunidade ortopédica para que seja revista essa resolução e, de fato, o CFM mude e aprove deixe de considerar uma resolução
experimental, né? Então, você concorda comigo que o PRP não é mais experimental e já tem muito estudo e que essa resolução precisa ser atualizada? Concordo plenamente. Então, assim, a gente. É assunto polêmico, mas basta a gente olhar o que é feito ao nosso redor, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa. Isso é regularizado, é feito como rotina, prática médica, e a gente está um pouco atrasado ainda nessa questão regulatória. Inclusive, até outros colegas da área da saúde já podem fazer, e a gente ainda não, em tese, então isso precisa ser revisto Revisto. e vai ser revisto porque todo o caminho da literatura aponta com benefício para o paciente, então em algum momento isso vai ser revisto dentro dessa parte, a gente está um pouco atrasado ainda. Perfeito. Vamos falar então assim, vamos começar aqui fascite plantar, tendinite. Você tem usado mais o PRP para extra ou para intra-articular, assim, ou você acaba usando nos dois? Sim, acho que a gente tem bastante estudos e a indicação clássica do quando eu penso em PRP, pé e tornozelo, eu penso para lesões tendíneas, fáscia plantar, lesões ligamentares a gente tem bastante também. Então eu penso para extra-articular. Tendinite do calcâneo, fascite plantar, entorse de tornozelo com lesão do complexo lateral, ligamento talofibular anterior, lesão do complexo da sinesmose anterior, que a gente consegue fazer infiltração também, tíbio fibular anterior. São as indicações clássicas do PRP e alguns pacientes com artrose também se beneficiam. Também se beneficiam. Sim. Em questão de volume, você tem alguma Sim, sim. dica aí para o pessoal que está nos ouvindo? Primeiro, quando a gente fala daquela resposta inflamatória, da hemostasia, inflamação, proliferação e remodelamento, o que a gente pensa? Fazer uma única infiltração ou várias sessões? Como eu penso? Eu penso um protocolo. Então, 3 infiltrações é como eu gosto de fazer, no intervalo de 3 a 4 semanas. Você dá um intervalo Do longo intervalo, às vezes. três E, a... obviamente, incluindo a reabilitação com Perfeito. fisioterapia, enfim. Isso é essencial, você explicar para o teu paciente, quando você for fazer esse procedimento, que a tua intervenção em dor, ela é uma janela de oportunidade para você reabilitar. Então não adianta você fazer a infiltração e ficar parado esperando algo acontecer. Então você tem que caprichar na físio, fortalecimento muscular. E quando você está no final da fase de proliferação e remodelamento, você dá um novo estímulo de inflamação para você ter uma nova cascata de sinalização. Então eu faço geralmente assim, intervalo de 3 a 4 semanas, 3 sessões, é o que eu acho mais interessante. Acho importante também nós, como médicos ortopedistas, a gente já... Uma extensão da nossa consulta é o exame ultrassonográfico. Você tem... eu ia te perguntar isso, se você faz com ou sem ultrassom. A gente sempre guia com ultrassom. Então, dentro de uma mesma patologia, você pode ter a lesão em topografias diferentes, até o Gabriel citou. Você pode ter uma tendinite de calcânio que ela seja insercional, uma entesopatia insercional do tendão calcâneo. Você pode ter uma tendinite do tendão calcâneo um pouco mais distante da inserção, no corpo. Vai mudar como você vai fazer essa infiltração, vai mudar o posicionamento da sua agulha, se você vai fazer em plano, fora de plano, geralmente em plano, mas no eixo transverso ou axial. Então, tem que guiar por ultrassom, na minha opinião. Sim. Acho que a gente já não faz mais nada às cegas para diagnóstico e para você ver onde você está infiltrando. E tendão calcâneo aceita ali 3 a 5 ml. E detalhe aqui, se eu não estou usando corticoide na minha solução, eu não tenho problema em fazer intratendíneo. Então tem aquela... Quando eu falo isso, tem gente que o coração bate mais forte. Eu confesso que eu tô infartando aqui, mas tudo bem. O coração bate mais forte. Eu tive algumas experiências... Não vai romper o tendão? Não, assim, a minha experiência, Gregory, em Aquiles, tanto com ácido contra a PRP, você fazendo intratendino, acho que dói bastante. Dói bastante. Então, às vezes, eu tenho uma premissa que eu não faço corticoide em tendão. Nossa. Acho que a gente concorda com isso. A gente concorda com isso, exatamente. E quem está nos ouvindo também é algo que a gente às vezes pega pacientes com rupturas tendíneas pós-infiltração com corticoide. Então, na minha prática, eu não faço. Então, já que eu não tenho corticoide para usar no tendão, por isso que eu insisto que eu gostaria que o CFM autorizasse a gente, deixasse de considerar uma técnica experimental, porque se eu não tenho corticoide no tendão, o que eu tenho? Ou ácido hialurônico ou PRP. E se você for ver evidência, tem muito mais evidência de PRP para tendão do que para ácido hialurônico. Exatamente. E eu acho, assim, na minha experiência, posso ser nível 5 de evidência, experiência do especialista,
eu acho que você tem menor dor quando você faz na bainha tendinha ou, por exemplo, na bursa. Sim, Intratendão, você tem que, eu acho que tem doses muito pequenas sim, e sim. bem localizadas. Não sei se você concorda Concordo comigo. E plenamente. eu tenho medo de hidrodissecar também um tendão doente, né? E essa sua observação, nível 5 é o que mais é o mais válido, tá? Então, eu concordo plenamente. O que eu faço exatamente, eu sou hidrodisseco a bursa e eu jogo 1 ou 2 ml ali no teto, Pouco, intratendinho. pouco intratendinho. E eu acho que até é interessante você estabelecer um pós-procedimento ali uns 5 a 7 dias e para o paciente evitar impacto. Principalmente para tendão calcâneo, a gente sabe que a própria patogênese da doença, esse paciente ele incorre em risco de ruptura do tendão pela doença em Sim, si. claro. Às vezes você já tem paciente com 50% de ruptura, né? Que 50% às de vezes ele não ruptura. quer operar naquele momento, Exatamente. ele quer uma alternativa. Isso é muito comum também, como o Gregor falou, de janela de oportunidade. Às vezes o paciente você sabe que vai ser cirúrgico, mas ele não está preparado para fazer cirurgia. Ô, doutor, tem uma viagem para Disney com a minha família, eu não quero operar agora, meu trabalho não permite, eu quero prolongar o máximo que eu posso, mas com uma idade mais avançada, e você tem que. A gente não pode simplesmente abandonar. É cirúrgico, É, opera. Não é tchau, procura outra pessoa. Não, vamos tratar esse trata. paciente, melhorar a dor, perder peso, né? Fazer Exatamente. toda a questão alimentar, né? Desinflamar aí de um ponto de vista geral. Não, e até a nível celular, se você for pensar, o que faz que quando você olha no ultrassom tá espessado, aquele espessamento fusiforme, perda do padrão fibular do tendão, o que aconteceu ali? Aquele ambiente inflamatório com TNF-alfa, interleucina 1, fez o tenócito virar miofibroblasto e fibrose. Por Perder isso a que rompe. função, né? Ele Também. perde Sim, elasticidade, fica grosso. É o paciente de meia idade, sim. joga bola de fim de semana, que tem dor no Guerreiro do tendão, final de semana. pula para uma cabeceada, Ah, aterriza e rompe o tendão na contração excêntrica do tríceps sural. Então, os estudos mostram, inclusive, eles comparam a espessura do tendão pós-PRP. E quando você tem as infiltrações, você consegue diminuir a grossura desse tendão e restabelecer o padrão fibrilar. Então isso é surreal, é sensacional, na minha opinião. E aí você faz, então, um protocolo de 3 a 4 semanas entre uma intervenção e outra. Se a gente for pensar, né, que o PIP é um processo, você gera uma inflamação controlada ali, digamos assim. Exatamente. Então você não prescreve anti-inflamatório. Porque Exato. senão você Esse vai daí. tirar a inflamação. Faz Exatamente. sentido isso? Faz todo sentido. E é assim que a gente faz. A gente orienta o paciente. Não toma anti-inflamatório, que senão você vai cortar o estímulo que a gente está dando. Então, o anti-inflamatório é proibido. Né? Assim, a Então gente você orienta. controla a dor com analgesia, Analgesia, analgésicos Novalgina e... 1 grama. Certo. Se dor, a gente associa, se Gelo tiver também, compressas de gelo, 15 minutos, repouso. repouso, evitar atividades de impacto nesse primeiro momento. Explica que você pode ter esse primeiro momento de um pouco mais de dor. Inclusive, a gente chama de flare-up, né? O que é o flare-up? Esse estímulo exacerbado a uma resposta inflamatória que pode acontecer. E é assim que a gente maneja. Não, se você der um anti-inflamatório, você vai cortar o teu O efeito o que você efeito. tá buscando. Exatamente. Bom, falamos de tendão, faça e agora a articulação no tornozelo. Então, paciente com artrose do tornozelo, você costuma fazer o PRP nesses casos ou não? Não estou dizendo aqueles casos que você sabe que vai para prótese ou Sim, sim, artrodese. sim. Estou falando nos casos intermediários ali, Intermediários. que o paciente às vezes, sei lá, tem 35 anos, 40, vão fazer uma prótese com 50, esperar, né? Acho que é o mesmo princípio das próteses de joelho, quadril também, né? Sim, Você exatamente. costuma fazer PRP, PRP isolado, ácido hialurônico, corticoide, o que você costuma fazer? Ó, aqui para PRP, a literatura ela é menos vasta do que para tendão, fáscia e ênteses e ligamentos. Tem estudos controversos, né? Controversos, Tem exato. estudos Comparando com com efeitos placebo. positivos e outros sem efeitos positivos. Exatamente. Então, você aqui bem sincero, apesar do nosso tema ser o PRP, para esses casos eu tendo a preferir produtos da medula óssea. Tá? Existe indicação sim do PRP para esses casos, e aqui a gente vai pensar num perfil de um paciente mais jovem, com uma artrose grau 1, 2, um pouco mais leve, que você não tem ainda tanta restrição articular, não tem perda de morfologia articular, porque o PRP ele tá muito associado a alívio de dor e melhora de função. Mas para essas artroses mais avançadas, com perda estrutural, eu tendo a preferir produtos da medula óssea. Acho que tem indicação sim, mas para pacientes específicos. E aí você está falando de BMA. BMA. BMA, BMA barra. qual a dosagem que você costuma colocar no tornozelo? Porque o Ó, tornozelo é uma articulação pequena é uma comparado com o articulação joelho, pequena. né? Eu costumo no máximo ali 5 ml Estourando, né? na tibio-társica. No articulação metatarso-falangiana, hálux rígidos, cabe
em tese, 1 ml. Eu coloco 2 com o meu assistente tracionando o dedo ali, eu abro um espaço, coloco 2. E a subtalar ali, 2 a 3 ml. Eu acho que esses são os volumes do pé e tornozelo que aceitam. Lembrando sempre, para a gente não errar, existe uma indicação assim clássica de quando eu posso não fazer. Um exemplo, hálux rígidos, Coughlin Schur, grau 4, grau 3, Já não tem espaço. não tem espaço. Então eu tenho que avaliar, tem um espaço articular? Se eu não Bom tenho, senso, bom né? senso, exatamente, uso bom senso. Se eu não tenho espaço articular, não tem porque eu infiltrar, não vai ter uma ação. Eu confesso, eu tive um paciente que ele tinha uma artrose de metatarso falante com hálux rígidos e eu não lembro exatamente qual grau que era, mas não era tão avançado, também não era um intermediário. E eu fiz 2 ml de ácido hialurônico, que ácido hialurônico ele tem uma viscosidade muito maior. Uhum. E o paciente ficou 3 meses com uma dor terrível, acho que ele fez uma sinovite Sinovite, por pressão, então Sim. eu tenho um pouco de receio com volumes. Volumes, Joelho não, porque joelho eu já drenei já 60 ml de joelhos, então cabe aí 4 até 6 ml, né? Agora, metatarso falângica, eu tenho um pouco de receio, tornozelo, acho que eu costumo colocar aí 3, acho que no máximo 4, porque eu fico lembrando, vai que acontece isso. Esse foi um caso emblemático, né? Uhum. E um outro caso emblemático que eu tive, esse daí me deu trabalho também, foi uma paciente com fascite plantar crônica, e na ocasião eu só tinha ácido hialurônico de alto peso molecular, e eu fiz guiado por ultrassom perfeito lá, acho que foi 3 ml, deu uma reação assim... terrível, porque o ácido hialurônico de alto peso molecular, e a paciente ficou 3 a 4 meses também. Depois melhorou os dois, graças a Deus. Mas assim, eu tenho um pouco de receio quanto a volume, também a densidade e concentração. Então acho que a gente tem que ter... É aquilo que a gente falou, né? Com certeza. Tem que olhar muito pro paciente. Muito pro paciente. Porque essa distensão de cápsula, ela dói. Sim, claro. Então, assim... Assim como o paciente vem com muito derrame articular, né? Exatamente. Tem que ter cuidado, tem que ser... Sim. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Gregory, é em relação à artrite e artrose, né? Então, é um conceito que eu tenho, não sei se você concorda. Quando eu tenho uma artrite, por exemplo, seja lá de joelho, tornozelo, eu devo primeiro curar, assim, reduzir o processo inflamatório. Então, eu vejo paciente com derrame articular, basicamente. Eu opto em fazer um corticoide primeiro, Perfeito. E depois entrar com o biológico. Você concorda? Faz sentido? Concordo plenamente. Inclusive, é até um protocolinho que eu costumo fazer que dá muito certo. É interessante você primeiro esfriar aquele processo inflamatório do paciente. O paciente vem com um joelho inflamado, aquele derrame articular. Faz num primeiro momento, drena aquele líquido sinovial inflamatório, faz um corticoide intraarticular, espera esfriar aquele processo inflamatório e num segundo momento, ali 1 semana depois, você faz o biológico. Fazer o biológico dentro daquele ambiente inflamatório, nem pensar, não faz sentido nenhum. E fazendo ao mesmo tempo, muitas vezes você ainda tá com aquela inflamação vigente da artrite. Então, isso eu penso exatamente igual, eu acho que faz todo sentido. Você diminui o processo inflamatório. Eu esfrio o processo inflamatório para depois dar o estímulo biológico. Em tese, você pode... aquele processo inflamatório vai acabar prejudicando aquelas células biológicas, ela não vai ter o efeito dela. Vai prejudicar você. E você tem algum intervalo, assim? Eu faço em 1 semana. 1 semana mesmo? 1 semana. Eu esfrio, faço a drenagem, principalmente de joelho, né, que a gente... Certo. Tem bastante casos desse tipo. E no tornozelo, é difícil você ter um derrame articular tão volumoso que te... Às vezes você tem um pouquinho, é uma articulação diferente. Mas joelho, eu faço muito assim. Certo. Eu acho que é o melhor mesmo, interessante. Em relação... Vamos tentar fazer agora uma associação de ortobiológicos e cirurgia, né? Então, por exemplo, a gente tem muito lesão osteocondral do talos, onde a gente pode... Acho que não é o caso aqui a gente discutir se vai fazer mosaico, se vai fazer microfratura ou membrana. Você costuma associar nas suas artroscopias o ortobiológico? Em qual ponto você acaba utilizando esse complemento? Eu faço ele como adjuvante, e aqui eu gosto muito de fazer o BIMEC, o BMA/BIMEC, o adjuvante pós-procedimento. E em alguns casos, antes mesmo de propor uma cirurgia, eu tento fazer o biológico, tá? E tem um estudo que lá quando a gente vai ensinar isso na pós, a gente tenta... O pessoal gosta muito de protocolo de número. E tem um estudo que ele mostra isso pra gente. Ele dá números pra gente. Uma lesão osteocondral do talos. Até que ponto eu tô agindo certo em só fazer uma infiltração com o biológico, ou esse paciente já deveria ganhar uma cirurgia? Então a gente tem alguns limites da lesão. Então ela tem que ter área de 100 a 107 milímetros quadrados de área.
O diâmetro não maior do que 15 milímetros e profundidade não maior do que 5 milímetros. Esses são parâmetros que deixam a gente confortável em fazer só o estímulo biológico primeiro. Eu já atendi vários pacientes, obviamente, com lesão osteocondral do talos e já indiquei várias cirurgias e muitos não quiseram operar. E eu tentei convencer a cirurgia, não quero, quero outra alternativa. Aí eu falei, a gente pode monitorar com tomografia seriada, sei lá, cada 6 meses, um ano, para ver se essa lesão não vira um cisto, que aí pode ser uma catástrofe, né? Uhum. Ou se essa lesão não aumenta, a gente vai fazendo ortobiológico, né? Sim. Dentro dessa perspectiva, você faria, nesse tratamento, digamos, conservador da lesão osteocondral do talos, você faria BMA, PRP, com qual frequência você faria essas infiltrações aí, digamos, para manter e estabilizar essa lesão? Eu faria o BMA, eu faria no BMA? BMA, eu faria no eu gosto muito do BMA, suspeito. Tô percebendo aqui. Eu faria no intervalo também de 3 a 4 semanas de infiltração. Mas você repetiria esse protocolo uma vez por ano, a cada 6 meses? Isso vai depender de como o paciente evoluir depois de um primeiro protocolo de. Se o paciente estiver sem dor. Se o paciente estiver sem dor, eu segue vou o jogo. acompanhando, não vou Sim. propor isso de novo. Claro. E eu faria esse protocolo, e aí eu faria, se eu tivesse acesso a um centro cirúrgico, como escopia, se você pudesse fazer uma infiltração no osso subcondral também, é muito interessante. A gente sabe que a doença também está no osso subcondral, na lesão osteocondral do talos. Tanto que quando você vai lá operar, ele abre um buraco, né, no talos. Então, se você puder guiar a Janshide por escopia, talvez seja melhor. Isso é difícil a gente conseguir. E aí você infiltraria com BMA? Infiltraria em BMA também no osso subcondral do talos é muito interessante. E nesse caso, digamos, se a gente está falando de uma lesão no tornozelo, você tiraria como esse BMA? Você viraria o paciente no centro cirúrgico? Olha... ou você procuraria outro sítio ali na tuberosidade da tíbia ou no calcâneo? Já fiz de todas as formas, tá? Qual que é o problema de você colocar o paciente em ventral e querer a melhor celularidade da espinha póstero superior? Você tem que ter uma equipe com você grande, porque você vai ter um procedimento cirúrgico em 2 etapas. Você tem que pôr o paciente em ventral, fazer toda a coleta, manipulação do biológico. Aí a equipe vai virar esse paciente. Tem que ter alguém que vai fazer aquela mixagem periodicamente do BMA para ele não coagular. E aí você reaparamenta o paciente. Essa mixagem de quanto tempo? Então, quando a gente formou, a gente ficava loucamente passando da seringa para outra, para evitar que coagulasse. Porque senão você perde seu biológico. Hoje a gente sabe que se você fizer 2 passagens, pode deixar ali 30 segundos, 1 minutinho, depois você pega, faz mais uma. Isso já é suficiente, até porque, na prática, aquele êmbolo da seringa, ele não foi feito para ir voltar 1 milhão de vezes. Tem uma hora que ele para de funcionar. Isso é uma dica prática. Deixa outras seringas já abertas. De rosca, para não explodir. Não é aquele de plug, é rosca. Porque uma hora o êmbolo pode parar de funcionar, você troca a sua seringa. Não é que tá então você fica sem parar no three-way ali. Não faço mais isso. Mas se você ficar sem parar no three-way, uma hora a seringa vai parar de funcionar. Vai parar. E aí a primeira vez que aconteceu comigo foi, nossa, tá coagulando, mesmo eu fazendo, dá um desespero. Mas na verdade é só você trocar a seringa e volta a funcionar. Faz uma mixagem, deixa ali 1 minuto, pega, faz de novo. É só não esquecer dele. Mas não precisa ficar loucamente passando. Para evitar todo esse... Eu tenho coletado da crista anterior. Paciente em ventral, fica um pouco mais fácil, a celularidade é boa também, e você já tá ali no... E a gente tá muito acostumado a tirar enxerto dali também. Tirar enxerto dali. A nossa formação de ortopedista exatamente. É uma área... E você usa ultrassom, escopia ou parâmetros anatômicos? Para coleta? Para coleta, quando é crista posterior, eu uso ultrassom no momento pré para confirmar meu ponto de coleta. Se o paciente é magro e... Sim, você consegue palpar ali, não precisa. Quando você tem que tomar cuidado, paciente obeso e paciente que tem uma hiperlordose. Isso muda o posicionamento da crista, te incorre a erro. Então, o paciente que tem uma hiperlordose, coloca um coxinho embaixo da região anterior da bacia, isso vai te ajudar a corrigir. Confirma a tua anatomia palpatória com ultrassom, é fácil de guiar. E, lógico, deixa o ultrassom preparado, se você precisar guiar no intraprocedimento, sim. Agora, a crista anterior ela é muito superficial. O que eu gosto de fazer é piquezinho com a lâmina 11, vai com o mosquitinho, bate na tábua e abre para garantir que você não tá pondo a Janshide ali naquele raminho cutâneo na região. E faz a coleta ali tranquilo. Lembra sempre da angulação. Se você tá coletando na região anterior, a tua Janshide tem que estar de lateral para medial, a inclinação. E se você for posterior, o contrário, de medial para lateral. Que tipo de agulha você usa? Eu uso a agulha Janshide. Janshide da farmácia, normal. Janshide ali,
É possível coletar com uma agulha calibrosa ou não? Qual que é a sua experiência? Possível quando você realmente Tô falando de ambulatorial, assim. ambulatorial, mesmo assim, eu uso a Genshi. Assim, Você é acha que óbvio, dá para você faz uma fazer anestesia local, anestesia local, com lembrar sempre da xilocaína? local, você fazer um bloqueio periosteal. Também. Então, assim, você fazer o que dá dor no paciente nesse procedimento é a hora que você tira o mandril de dentro da genchide, você tem uma alteração da pressão e a primeira aspirada. Então, aspira devagar, tira a genchide com calma e lembra de fazer um leque periosteal no ponto de coleta. Não faz só um ponto e infiltra, faz um leque periosteal em vários sentidos. Isso vai agregar anestesia para o paciente, dá para fazer a nível ambulatorial. Em casos extremos, já dá para você fazer um buraquinho ali com um fio de Kirchner, coletar com uma agulha rosa, ou mesmo com a agulha rosa calibrosa tentar. Acho um pouco arriscado, pode quebrar essa agulha lá dentro. Sim, Então, assim, sim. a Não é gente seguro, né? mais segura. A gente de hoje, ela é a custo de farmácia, você consegue no centro cirúrgico, ou mesmo é um material que não é caro e te agrega segurança nesse procedimento. Perfeito, a conversa está excelente. Eu acho que para a gente poder encerrar, eu queria te ouvir qual que é o futuro aí do ortobiológico, o que que você tem em mente, o que que você está ouvindo aí de novidade para trazer para quem está nos escutando aí. Sim, então dentro do nosso tema aí das plaquetas, a gente tem uma novidade antiga, digamos assim, que é o lisado plaquetário. Então acho que a gente sempre pensa em ter um produto com menos debris, menos contaminantes, mais puro, que cause menos inflamação a longo prazo. Então, o lisado de plaquetas, qual que é o sentido dele? É você fazer congelamentos e descongelamentos do PRP. Você quebra essas plaquetas e você retira os debris com uma centrifugação rápida, sustentada. E você usa pode dar um banho ultrassônico também. E você usa. O problema a gente tem pouca literatura sobre isso. Então, Ainda é uma novidade. uma novidade ainda. Certo. Então a gente põe como um futuro. Tem se falado muito nos exossomos, né? Exossomos, explica para quem está nos ouvindo o que é exossomos. Os exossomos, na verdade, tudo que a gente tem hoje, a gente acaba importando. Por exemplo, o PRP, quem começou foi o pessoal da odontologia, né? Então Sim. a gente, que dá muito certo, a gente importa. E o pessoal da estética tem feito muito isso com ativação dos exossomos, com microagulhamentos, principalmente para alopécia, no couro cabeludo. Então é uma novidade que a gente está aí Pensando em tecido, né? pensando em tecido, você cria um estímulo. Só que como que a gente vai aplicar isso dentro da ortopedia, né? Protocolos, estudos, a gente ainda está aguardando a evolução disso, mas está no nosso radar, assim como outras coisas, como bioimpressão 3D. Então, imagina Pra ferida, essas coisas. Exato, você poder imprimir, a gente já tem impressão 3D aí difundida, imagina você poder fazer a bioimpressão 3D, imprimir um órgão, um tecido, isso seria surpreendente, né, se a gente pudesse fazer. Pois é. Aí a gente vem forte com imunoterapia, terapia genética, terapia gênica. Imagina se você pudesse deletar uma parte do DNA ruim que pode causar uma doença e reinserir uma sequência positiva. Então isso eu acho que é o futuro, mas ainda talvez um pouco distante. Um pouco distante, certo. Exatamente. Gregory, obrigado aí pela presença, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir e seguir nosso canal no Instagram, @futenenkopodcast. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com você hoje. Grande abraço. Grande abraço.